Olá, pessoal! Nosso tema de hoje é suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Coloque aí no seu caderno, então, suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Vem aqui comigo no nosso material. Qual que é o conceito? As hipóteses de suspensão e interrupção do contrato, em regra, não há a prestação de serviços. No caso de suspensão, o trabalhador, além de não prestar serviços, ele não recebe salário e não tem o tempo de serviço computado. Hipótese de suspensão. Por outro lado, na hipótese de interrupção contratual, ele deixa de prestar serviços, ok? E ele recebe os seus salários e tem o tempo de serviço computado. Segundo o artigo 471 da CLT, as vantagens adquiridas durante o período de suspensão ou interrupção são asseguradas ao trabalhador quando ele retorna ao trabalho. É o que diz o artigo 471 da nossa CLT. Então, aqui eu tenho uma dica para vocês para ajudar na memorização, para que você não confunda suspensão de interrupção. Então, suspensão. Suspensão começa com a letra S. Então, é sem salário e sem tempo de serviço. Já a interrupção começa com a letra I, ou seja, inclui salário e tempo de serviço, ok? Agora, acho que fica fácil para que você não confunda na hora da prova. Então, se falar de suspensão, é sem salário e tempo de serviço. Falou de interrupção, inclui salário e tempo de serviço. Quais são as hipóteses? Vamos tratar primeiramente das hipóteses de interrupção contratual, ou seja, inclui salário e a contagem do tempo de serviço, consoante disposição do artigo 473 da nossa CLT. No caso de falecimento do cônjuge, ascendente ou descendente, a CLT prevê o afastamento, garantindo o salário, ou seja, hipótese de interrupção, por 2 dias consecutivos. No caso de... Gente, só antes da gente prosseguir aqui, esses prazos você tem que decorar, tá? O examinador gosta muito de confundir um prazo com outro, misturar, e se cair na sua prova, você não pode errar. Então, o que eu sugiro? Eu aqui fiz a tabela para tentar deixar de uma forma mais esquematizada. Eu sugiro que você pegue aquelas fichas que eu indiquei e faça o fichamento dos prazos, para que você faça a leitura. Se não, no dia da prova, um dia anterior, que aí, se cair, você vai lembrar, vai ficar bem fresco aí na sua cabeça, ok? Então, falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão dependente, 2 dias consecutivos. No caso de casamento, 3 dias consecutivos. Só que, para o professor, esse afastamento será de 9 dias em casamento ou nascimento. Já caiu em prova, misturando o prazo, os dias, o período do professor com o período do trabalhador comum. Professor, 9 dias, casamento ou nascimento. Trabalhador comum, se casar, tem direito a 3 dias, não vai poder fazer uma lua de mel prolongada demais. Doação voluntária de sangue devidamente comprovada. 1 dia a cada 12 meses de trabalho. Hipótese de interrupção que nós estamos tratando. No caso de alistamento eleitoral, 2 dias consecutivos ou não. Paralisação da empresa durante todo o período de paralisação. Doença ou acidente. Os primeiros 15 dias de atestado são custeados pelo empregador. Portanto, a hipótese é de interrupção contratual. Férias, gente. Descanso semanal remunerado, DSR ou RSR, é uma hipótese em que o trabalhador não presta serviços, mas tem o seu período computado e recebe salário, portanto, é interrupção. Licença paternidade, segundo a DCT, artigo 10º, parágrafo 1º, o prazo é de 5 dias. E também a hipótese de interrupção contratual. O trabalhador não presta serviço, recebe salário e tem o tempo computado. Ainda nas hipóteses de interrupção, consulta médica de filho de até 6 anos, 1 dia por ano.
todas essas hipóteses que eu vou citar agora, pelo período necessário, quais sejam exigências do serviço militar, provas de exame vestibular, e nesse caso tem que comprovar comparecimento em juízo, seja como parte ou testemunha, hipótese de interrupção, o empregador tem que pagar o dia. Representante de entidade sindical que estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro, pelo período necessário também. Empregada gestante, para realizar no mínimo 6 consultas médicas e demais exames complementares, pelo período necessário. Intervalo intrajornada, remunerados especiais. Gente, os intervalos intrajornadas comuns, ou seja, aquele tempo de 15 minutos para a jornada superior a 4 horas até o limite de 6, ou para a jornada superior a 6 horas, o intervalo de 1 a 2 horas, esses intervalos aí não são remunerados pelo empregador. Portanto, eles se tratam de suspensão contratual. Mas a CLT prevê uma série de intervalos especiais. São intervalos remunerados. Por exemplo, o intervalo do serviço de mecanografia, os intervalos daqueles que trabalham no frigorífico, daqueles que trabalham em minas, no subsolo, intervalos para amamentação ou intervalos espontaneamente concedidos pelo empregador. Esses intervalos especiais, eles são remunerados, portanto, eles se tratam de interrupção contratual e não de suspensão contratual. Lembrando que eles não se confundem com aqueles intervalos normais que não são remunerados. Então, nesse caso, aqueles são suspensão contratual. O lockout, o que é o lockout? É a greve do empregador, é quando o empregador ele fecha as suas portas, normalmente para frustrar a movimentação do movimento paredista, do movimento grevista de seus empregados. Ele vê que os empregados estão na iminência de deflagrar uma greve, então, para dificultar ali a reunião entre eles, ele paralisa as suas atividades. O lockout é proibido por lei. A lei de greve, artigo 17, prevê expressamente essa proibição. Portanto, se houver o lockout, em razão de sua vedação legal, o empregador deve pagar os dias de fechamento da empresa. Portanto, a hipótese de interrupção contratual. Artigo 17 da Lei de Greve, Lei 7783 de 89. Mais hipótese de interrupção no período para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante a gravidez de sua esposa ou companheira, nesse caso por até 2 dias, hipótese de interrupção. Ou para a realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovados, até 3 dias em cada 12 meses de trabalho. Essas 2 hipóteses são mais recentes, fiquem atentos. Hipótese de interrupção contratual. Eu trouxe uma observação aqui, já para aproveitar que nós falamos da licença paternidade, da possibilidade de prorrogação dessa licença. Pois bem, nós vimos que o artigo 10º, parágrafo 1º do ADCT, ele prevê que a licença paternidade será de 5 dias. 5 dias. Porém, essa licença pode ser prorrogada por mais 15 dias, ou seja, totalizando 20 dias. Ah, professora, todo trabalhador tem direito a essa prorrogação? A resposta é não, não tem. Para ter direito a essa prorrogação, primeiramente, esse trabalhador deve trabalhar em uma empresa que aderiu ao programa Empresa Cidadã. Se o empregador integrar esse programa Empresa Cidadã e se o trabalhador preencher os demais requisitos, aí sim ele vai ter direito a essa prorrogação por mais 15 dias, já está aqui, totalizando 20 dias. Então, quais são esses requisitos? Primeiro, o empregador deve integrar o programa Empresa Cidadã. Segundo, o requerimento
deve ser feito no prazo de até 2 dias úteis após a ocorrência do parto. Então, o neném nasceu, o trabalhador tem 2 dias para requerer, 2 dias úteis para requerer essa prorrogação. Além disso, ele tem que comprovar a participação em programa ou atividade de orientação sobre a paternidade responsável. Nesse interregno, ele é proibido de exercer atividade remunerada. E também se aplica àquele que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Nesse caso, a remuneração dele será integral, ok? Sendo a remuneração integral, a hipótese é de interrupção contratual. Agora vamos falar das hipóteses de suspensão contratual. Tal como na interrupção, fiz um quadro para os senhores da suspensão contratual, tentando aqui facilitar para a sua lembrança na hora da prova. Então, vamos lá. Lembrando que suspensão é sem o S de suspensão, sem salário e sem contagem do tempo de serviço. Suspensão disciplinar. Pessoal, o empregador, além da advertência verbal ou por escrito, ele pode suspender um trabalhador que cometer alguma falta durante o contrato. As 3 hipóteses de penalidade: advertência, suspensão ou, por fim, a penalidade máxima, que é a justa causa. Se o empregador optar por suspender o empregado, aplicando essa penalidade, o trabalhador não vai prestar serviço e também não vai receber o salário. Portanto, a hipótese é de suspensão contratual. Mas eu deixei uma observação para vocês que essa suspensão, ela pode durar no máximo 30 dias. Se o empregador aplicar uma suspensão que ultrapasse os 30 dias, o empregado ele tem o direito de ajuizar uma ação trabalhista vindicando o reconhecimento da rescisão indireta de seu contrato. Ou seja, o reconhecimento de que o empregador, sim, cometeu uma falta grave a ponto de macular a prestação de serviço, porque ele suspendeu o seu contrato por mais de 30 dias. É a previsão do artigo 474 da CLT. Então, o máximo de dias que pode suspender são 30 dias, sob pena de rescisão indireta. Outra hipótese de suspensão contratual é a greve. Em regra, a greve ocasiona a paralisação temporária da prestação de serviços. Esse tempo de paralisação não é remunerado pelo empregador, portanto, a hipótese é de suspensão contratual. É o que diz o artigo 7º da Lei de Greve, Lei 7783 de 89. Entretanto, o instrumento normativo que decorrer da greve, ou seja, o acordo coletivo que for negociado, ou a convenção coletiva, ou até mesmo o dissídio coletivo, pode prever que os dias de paralisação serão remunerados pelo empregador. Nesse caso, ao invés de se tratar de suspensão, vai virar interrupção. Mas, em regra, qual é a regra? Artigo 7º da CLT. Hipótese de suspensão contratual, exceto se tiver previsão de remuneração dos dias de paralisação por meio de instrumento normativo ou dissídio coletivo, ok? Próxima hipótese de suspensão é um mandato sindical. O mandato sindical também suspende o contrato de trabalho, ou seja, aquele dirigente sindical não trabalha, não recebe salário. Porém, se houver previsão, tal como na greve, em instrumento normativo ACT ou CCT, pode deixar de ser suspensão e virar interrupção. Mas a regra é que suspende o contrato. Empregado que recebe benefícios previdenciários, artigo 476 da CLT, também é hipótese de suspensão. Nós vimos que os 15 primeiros dias são custeados pelo empregador. Após os 15 primeiros dias, ele é encaminhado para a Previdência e, nesse caso, o empregador não arca mais com seus salários, suspensão contratual. Coloquei como observação para vocês a súmula 440,
para lembrar que o auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez, o empregador deve manter o plano de saúde ou a assistência médica. Não pode cortar plano de saúde ou assistência médica, se o afastamento for por auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez. Outra hipótese de suspensão, empregado eleito para o cargo de diretor de SA. Diretor de SA, suspende contrato. Aqui, os intervalos intra e intra-jornada, lembra que eu falei dos intervalos especiais lá na interrupção? Pois é, agora aqui estou falando dos intervalos normais. O intervalo de 15 minutos para a jornada de entre 4 a 6 horas diárias de duração, ou jornadas superiores a 6 horas de intervalo de 1 a 2 horas, 1 a 2 horas de intervalo para a refeição. Ou o intervalo entre o fim de uma jornada e o início da outra. Tem que ter um intervalo mínimo interjornada de 11 horas. Também não é remunerado. Hipótese de suspensão contratual. Aposentadoria por invalidez. Hipótese de suspensão contratual. Enquanto o trabalhador estiver realizando curso para qualificação profissional, tal como previsto no 476A da CLT, no período de 2 a 5 meses, hipótese de suspensão. Período de inatividade no trabalho intermitente. Trabalhador intermitente é aquele que ora presta serviços, ora está no período de inatividade. No período de inatividade, ele não recebe salário. Portanto, hipótese de suspensão contratual. Artigo 452A, parágrafo 5º da CLT. Inquérito para apuração de falta grave. Gente, aquele dirigente sindical, para que ele seja dispensado em razão do cometimento de uma falta grave, porque ele é detentor da estabilidade, mas se ele cometeu uma falta grave, ele pode ser dispensado por justa causa, o empregador ele tem que ajuizar um inquérito para apuração de falta grave. E o juiz do trabalho é que vai apurar se, de fato, ele cometeu ou não uma falta grave. Nesse caso, enquanto está tramitando esse inquérito, ele fica afastado de suas atividades sem receber salário. Hipótese de suspensão contratual. Mas eu coloquei uma observação para vocês, é que se o inquérito for julgado improcedente, ou seja, se a falta grave não for apurada, o período de afastamento pode ser convertido em interrupção contratual, ok? Casos controvertidos. Controvertidos na jurisprudência. Vamos lá, vamos saber se serão hipóteses de interrupção ou suspensão. Primeiro, licença maternidade. A licença maternidade não se confunde com a estabilidade da gestante. A estabilidade da gestante vai desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. A confirmação da gravidez não é o momento em que aquela trabalhadora assusta ao pegar o resultado do exame ou fica feliz demais, né? É o momento considerado pela jurisprudência é o da concepção, ou seja, a juntada do óvulo com o espermatozoide. O período de estabilidade não se confunde com o período de licença maternidade. Na licença maternidade, ela vai receber um benefício previdenciário e vai se afastar do trabalho por 120 dias. Nesse caso, o salário dela é custeado, pago pelo empregador, mas o empregador será reembolsado pela Previdência Social. Além disso, o tempo de serviço é contado para todos os fins e ela tem direito ao FGTS. Logo, apesar do empregador ser reembolsado, a hipótese é de interrupção. Aqui também se inclui o aborto não criminoso. Aqui está escrito aborto, né? Uma retificação aqui, aborto não criminoso. Aproveitando o ensejo, nós falamos da prorrogação da licença paternidade,
que é de 5 dias, prorrogantes por mais 15 dias, totalizando 20, eu vou aproveitar o ensejo que falamos da licença maternidade e vou trazer para vocês a possibilidade de prorrogação dessa licença maternidade. A mesma pergunta eu faço. Toda gestante tem direito? Não. Somente aquela que for empregada de empresas que tenha aderido ao programa Empresa Cidadã. Nesse caso, a licença maternidade será prorrogada por mais 60 dias, totalizando 180 dias, ou seja, os 120 previstos na lei, mais 60 da prorrogação previsto na Lei 11.770, ou seja, total de 180 dias. Qual é o prazo? Lá na licença paternidade, nós vimos que o prazo para requerer era de até 2 dias úteis após o nascimento. Aqui, o prazo é elastecido até o fim do primeiro mês após o parto. Essa trabalhadora tem que requerer. Também se estende para aquele que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção da criança. E o fato do parto ter sido antecipado não impede essa trabalhadora de fazer jus à prorrogação. Nesse caso, a empregada tem direito à remuneração integral nos mesmos moldes devido no período de percepção do salário maternidade pago pelo regime geral da Previdência Social, ok? Outra observação que eu deixei é sobre o serviço militar obrigatório. Nesse caso aqui, no serviço militar obrigatório, o empregador não paga salário, mas permanece a obrigatoriedade do FGTS. Então, estamos falando de casos controvertidos, prevalece o entendimento de que é o caso de suspensão contratual, pois não há pagamento de salário. E para chegar a essa conclusão, né, o empregador não paga salário, mas mantém a obrigatoriedade do FGTS, as disposições legais são essas aqui. Artigo 60, caput, parágrafo 1º da Lei 4375, combinado com a Lei 8.036, artigo 5º, parágrafo 5º. Gente, tem atenção aqui a uma pegadinha. Não confundir o serviço militar obrigatório com a exigência do serviço militar. No caso de exigência do serviço militar, a hipótese é de interrupção pelo tempo que se fizer necessário. Artigo 473, inciso 6º da CLT. Isso já caiu em prova. O examinador tenta confundir o candidato. Serviço militar obrigatório não se confunde com exigência do serviço militar. Nesse caso, exigência de serviço militar, a hipótese é de interrupção contratual, ok? Doença profissional e acidente do trabalho. Os 15 primeiros dias em que o trabalhador leva aquele atestado, eles são considerados como interrupção. Após esse período, embora haja controvérsia, e aqui nós estamos exatamente vendo os casos controvertidos, e há controvérsia por quê? Porque se for doença do trabalho e acidente do trabalho, permanece a obrigatoriedade de depósito do FGTS. Ainda assim, mesmo que haja o depósito do FGTS, predomina que será o caso de suspensão contratual, porque o trabalhador não recebe salário, mas sim benefício previdenciário. E a nossa quarta hipótese controvertida é o isolamento social. Em decorrência da direito emergencial do trabalho, né, na época da pandemia, a Lei 14.128 de 2021 acrescentou os parágrafos 4º e 5º do artigo 6º da Lei do DSR, dispensando a apresentação do atestado nos primeiros 7 dias. Mas, no 8º dia, ele deve apresentar os atestados abonando. Mas, os primeiros 7 dias, o empregado não precisa apresentar esse atestado, configurando, portanto, hipótese de interrupção
contratual, ok? Chegamos ao fim do nosso tema.